povo de Deus, povo lindo e abençoado, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, amém? Queridos, eu venho compartilhar com vocês hoje um assunto que algumas pessoas, eu diria que foge um pouquinho desse assunto. Eu diria que tenta ignorar um pouquinho, mas eu creio que é um assunto que nós devemos estar bem entendidos sobre ele, que é o mundo espiritual. É um assunto bem extensivo, talvez eu não consiga colocar tudo para vocês que eu tenho estudado em um vídeo só. Talvez eu vou precisar dividir aí em 2 vídeos, mas eu posto um, logo em seguida eu posto o outro, amém? Queridos, eu quero começar lendo com vocês em Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Fala assim a palavra do Senhor: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Queridos, mais uma vez a palavra de Deus vem nos revelar que o inimigo, o diabo, ele é esperto, ele é astuto, ele conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, e nós precisamos também conhecer o nosso inimigo, o nosso adversário, para que nós possamos lutar contra ele, guerrear. Porque a Bíblia fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura. Queridos, com isso eu entendo que nós somos guerreiros do exército de Jesus Cristo. Porque você há de concordar comigo que ninguém vai se vestir de uma armadura para lavar a louça, ou para assistir uma Netflix, ou para dormir, ou para descansar, ou para fazer qualquer outra coisa. Eu entendo que se a Bíblia fala que nós devemos revestir de toda a armadura, isso quer dizer que é para nós irmos à guerra, nós irmos à luta, guerrear contra um inimigo que é Satanás. Queridos, eu estou aqui para te falar que Deus, ele nos ama como filho. Mas eu estou para te falar também que ele nos prepara como soldados, justamente para guerrear nessa luta. Ele nos prepara como? Ele nos prepara nos dando ensinamento através da Escritura, da Palavra de Deus. Queridos, nós somos guerreiros de Cristo, e Cristo é o nosso general, é o general dos exércitos, amém? Irmãos, ainda quero continuar lendo com vocês em Efésios também, ainda capítulo 6, porém versículo 12 a 18. Vou ler com você. Porque não temos de lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestidos com a couraça da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, irmãos. Completando, orai em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com perseverança e súplicas por todos os santos. Queridos, a Bíblia é muito clara, ela é muito clara quando ela fala que nós devemos revestirmos com a palavra de Deus, que nós devemos tomar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque ele está ao nosso derredor. Querida, a Bíblia fala para nós orarmos o tempo todo. Oração de súplica no Espírito, oração com perseverança. Queridos, a palavra é muito clara. Então, nós devemos entender aqui, que já começa falando aqui no versículo 12, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Então, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta vai além disso.
A nossa luta é verdadeiramente, irmãos, não tem como negar isso, a nossa luta são contra os demônios. Porque quando Lúcifer caiu do céu, que ele foi expulso, ele trouxe junto com ele a terça parte. E que são os demônios. Queridos, muitas pessoas não gostam de falar no diabo. Algumas pessoas têm medo de falar no diabo. Mas eu venho aqui hoje te falar que você precisa conhecer o teu inimigo para você saber com quem você vai lutar, para você saber com quem você vai guerrear, porque nós precisamos ganhar essa luta, nós precisamos vencer essa guerra. Amém? Queridos, eu quero ler com vocês em Lucas capítulo 10. Lucas 10, versículo 11. Perdão, Lucas 10, versículo 19. Que vai falar assim: eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará qualquer dano. Então aqui, Jesus Cristo está nos dando poder para pisar em serpentes e escorpiões, queridos, e sobre toda a força do inimigo. Nós temos poder no nome de Jesus para expulsar demônios, nós temos poder no nome de Jesus para curar, para libertar de todo pecado, e nós precisamos entender esse mundo espiritual e precisamos conhecer verdadeiro nosso inimigo para podermos lutar contra ele, porque como você vai lutar contra algo que você não sabe o que é? Irmãos, a Bíblia está nos dando poder no nome de Jesus, está nos dando autoridade. Queridos, receba esse poder, receba essa autoridade de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus, porque o maior é o que está em nós. Amém? Queridos, você não pode ignorar os demônios, porque eles existem. Eles podem estar na sua casa, eles podem estar no seu trabalho, eles podem estar na rua andando com você, eles podem estar até na igreja, eles podem estar em qualquer lugar. Então, queridos, você tem que ter discernimento para identificá-los, e você tem que estar preparado e revestido da palavra de Deus, para expulsar com autoridade, autoridade de Deus, expulsar os demônios em nome de Jesus, porque quem expulsa é Ele. Quem expulsa é Ele, é em nome de Jesus. Mas Deus te dá a capacidade, te dá o poder. Jesus fala que te dá o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Então você tem o poder. A palavra de Deus fala. Queridos, não ignore esse assunto. Não ignore. A palavra é clara. A palavra ensina que você tem todo o poder. Todo o poder. Então não ignore a palavra. Não ignore. Não ignore que existe sim um mundo espiritual. Não ignore que existe sim as guerras, as lutas espirituais. Porque existem. E muitas pessoas não gostam de tocar nesse assunto, muitas pessoas têm até medo de falar o nome diabo, Satanás. Queridos, não falo com prazer, mas nós temos que conhecer o nosso inimigo, o nosso adversário, para saber com quem realmente estamos lutando. Tem pessoas que aparecem na vida da gente que, do nada, simplesmente a pessoa te odeia. Do nada, não tem motivo. Aí eu já começo a entender que tem algo além disso. Não é a pessoa, mas o inimigo tentando me derrubar, tentando colocar aquela pessoa contra mim. E o inimigo entra, querido, na vida daquele que dá brecha. Porque o inimigo está ao nosso derredor. Só que ao nosso redor estão os anjos lutando por nós, lutando conosco, nos guardando, nos protegendo. E quando você dá uma brecha, o inimigo que está ao derredor, ele consegue entrar na sua vida.
e ele age através de você, através de mim, através da pessoa que dá a brecha. Que brecha? O que é brecha? Querido, brecha é um espaço. Brecha é uma mentira. Brecha é uma mágoa. É um rancor. Tudo isso vem a ser brecha. Um espaço que você abre ali, onde os anjos estão ali todos te rodeando, te protegendo, e quando você faz algo que desagrada ao Senhor, você arreda um anjo do outro e o inimigo consegue entrar na sua vida. Isso é brecha. É um espaço que você abre ali, onde os anjos estão te protegendo, você abre aquele espaço para que o inimigo entre, porque ele está ao nosso derredor, ele está furioso, caçando quem ele consiga devorar. Por isso nós devemos estar bem entendidos sobre esse assunto. Nós temos que ter discernimento para saber discernir entre o espiritual e o natural. Tem coisa que é natural. Ah, aquela pessoa está magoada, com raiva de mim, porque ela sentiu isso, eu fiz isso com ela, não sei. Mas tem coisas, queridos, que não tem explicação. Tem coisas, tem pessoas que elas nem te conhecem direito e elas já não gostam de você. Quando isso acontece, tem algo por trás. Porque se a pessoa não tem motivo para te odiar, para não gostar de você, para ter raiva de você, você há de concordar comigo que isso não é natural. Concorda? Então, queridos, eu venho te falar. Receba de Deus a autoridade espiritual que Ele te dá. A palavra de Deus nos mostra isso, que Deus nos dá uma autoridade espiritual para expulsar, sim, demônios, no nome de Jesus. Porque eu nada sou sem Ele. Você nada é sem Deus na sua vida. Queridos, receba essa autoridade espiritual que Deus está te dando. Revista de toda a armadura de Deus. Tenha leitura diária da palavra, da armadura, para que você possa estar preparado para guerrear no dia mau, no dia da luta. Que você possa estar preparado, que você possa conhecer o seu inimigo, para que você possa saber com quem você está lutando. Não devemos ignorar esse assunto. Nós devemos procurar entender. Porque tem coisas, queridos, que você pode fazer de tudo, que é espiritual. Você só vai conseguir resolver lutando espiritualmente, com suas armas, com suas armas espirituais, porque é uma guerra espiritual. Quais são as suas armas espirituais, irmãos? É a oração com a fé, com a perseverança, é a palavra de Deus, que é a nossa armadura, é o jejum, porque a Bíblia vai dizer que tem demônios que só saem com jejum e oração. Então, queridos, receba a autoridade de Deus que Ele coloca sobre você. Não tenha medo. Tem pessoas que começam a ir à igreja, começam a frequentar a igreja mais, vamos dizer, mais firme, mais profundo, começam a sentir realmente a presença de Jesus, e aí começa a ver vultos, começa a ouvir barulhos, uma porta que bate, e aí começa a ficar com medo, coisas que às vezes não aconteciam antes. Por quê? Queridos, eu já falei isso, eu vou falar de novo. O inimigo, ele não quer derrubar qualquer um, não. Ele quer derrubar aquele que de pé faz um estrago lá embaixo. Se tem algo travando na sua vida, travado na sua vida, se tem algo amarrado na sua vida, querido, é porque o inimigo viu em você uma capacidade que talvez nem você mesmo ainda viu. Um chamado de Deus realmente. Fiquem atentos, queridos. Mais uma vez, vigia, ora, vigiai e orai.
o tempo todo, com perseverança, o tempo todo. A Bíblia fala, orai sem cessar, é o tempo todo. Você está no seu trabalho, ore em seu pensamento. Você está em casa, ore com clamor, ore em cada cômodo da sua casa. Coloque a unção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua porta, sobre as pessoas que entrarem na sua casa. Queridos, nós temos o poder, em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós temos o poder de trazer bênçãos ou maldição para nossas vidas. Isso tudo faz parte do mundo espiritual. Nós não podemos negar que existe um mundo espiritual, existem guerras espirituais. Pessoas que têm sonhos, pessoas que têm visões, que vê vultos. Existe, não é coisa da cabeça da pessoa. Você tem que orar, você tem que clamar, você tem que repreender em nome de Jesus. Você não pode ignorar esse assunto, não tem como. Porque o medo, ele te impede de viver o sobrenatural. Quando você tem medo desse assunto, você tem medo de falar, você foge de falar desse assunto, você se torna uma pessoa despreparada. Você tem que estar preparado para essa luta, porque ela existe. Ela existe, não tenha medo, queridos. Talvez você é aquela pessoa que vai no banheiro à noite, acenda todas as luzes da casa e ainda vai cantando aí um louvor. Amém? Mas não tenha medo, queridos, não tenha medo. Porque o medo, ele é um sentimento que ele vai te impedir de viver o sobrenatural de Deus. E essa guerra espiritual, ela existe. Eu estou aqui hoje para te falar isso. Ô Jesus, ela existe. E nós temos que estar preparados, revestidos de toda a armadura de Deus. E te falo mais, queridos, nós precisamos conhecer o nosso inimigo, que é Satanás. Nós precisamos. É muito legal eu vir aqui deixar uma palavra para você, que Deus vai te prosperar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te curar, te libertar. Amém. É uma palavra bem-vinda, é uma palavra abençoada. Mas eu também senti o desejo no meu coração de te alertar que tem coisas que não está no natural, tem coisas que é espiritual e que você só consegue resolver com as armas corretas. Orando sem cessar, com perseverança, lendo a palavra de Deus, se revestindo da armadura de Deus, com jejum. Queridos, precisamos conhecer o nosso inimigo e saber a arma certa que devemos usar para ganhar essa luta. Nós precisamos. Não tem como você lutar contra algo que você não conhece. Estamos aí passando por essa epidemia e os nossos médicos infectologistas aí procurando a cura o tempo todo, mas é um vírus que ninguém conhece. Uns falam uma coisa, outros falam outra, de onde veio, que foi programado, que não sei, eu não sei. Sei que até hoje não saiu a cura desse negócio. Por quê? Porque ninguém conhece. Estão lutando contra uma coisa que ninguém conhece. Então eu venho te falar que para você ter vitória nessa luta, você precisa conhecer o seu inimigo. Você precisa conhecer com quem é que você vai lutar. Você precisa ter discernimento. Peça a Deus discernimento, queridos, para você identificar, para você chegar num certo ambiente e conseguir identificar que naquele ambiente tem demônios. Para que você consiga espiritualmente lutar contra aqueles demônios. Peça a Deus, queridos, essa sensibilidade, esse discernimento para identificar, porque você só consegue lutar contra alguém, contra um inimigo, se você identificá-lo. Você não vai lutar com o ar, né? Você precisa identificar.
Então, uma palavra-chave, peça a Deus discernimento, comece por aí, peça a Deus poder, autoridade espiritual. Invista, queridos, na palavra do Senhor, no conhecimento e melhor, na sabedoria. Porque o conhecimento é fácil, você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você conheceu ali a Bíblia. Mas peça a Deus além disso, peça o que é mais importante, que é a sabedoria. Você deve ser sábio. Peça a Deus sabedoria. Peça a Deus discernimento para você identificar o seu inimigo. E peça a Deus poder e autoridade em nome de Jesus para você guerrear, para você lutar essa guerra espiritual e você conseguir a vitória em nome de Jesus. Eu vou encerrar por aqui, eu vou parar por aqui esse primeiro vídeo. E te peço que compartilhe para que essa palavra sobre o mundo espiritual que chegue em outras pessoas, talvez pessoas que estão aí vivendo uma guerra espiritual e estão meio desnorteadas, meio sem direção. Eu estou aqui também aprendendo. Estou aqui também estudando, mas eu te peço, compartilhe esse vídeo para que este estudo chegue a pessoas que talvez estão precisando desta palavra em nome de Jesus. E eu vou continuar esse vídeo depois, posto logo em seguida para vocês, para que nós possamos concluir esse assunto. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus, e não deixe de assistir o próximo vídeo que vai concluir esse assunto. Amém?